Oi, galera. Então, eu vou contar hoje quando eu era criança, eu era o capeta. Aí, Vitória, por que você fala isso? Porque eu era. Eu não sei se dá pra ver, mas essa cicatriz que eu tenho aqui, sabe como eu consegui? Então, é o seguinte: quando eu tinha uns 2 aninhos por aí, eu estava, sabe fazendo o quê? Voltando do supermercado com a minha mãe, lá em Manaus. Eu era criança, a gente estava voltando do DB. Quem é de Manaus com certeza vai saber onde é o DB da Ponta Negra. A gente estava voltando lá do mercado e subi na escada. A gente morava no terceiro andar de uns apartamentos. Tá, eu pedi da minha mãe com 2 anos: mamãe, eu posso pegar um iogurte? Fui lá e meti a mão na sacola para pegar o iogurte. Minha mãe estava segurando a sacola. Só que na hora alguém chamou ela e ela soltou a sacola na escada. E eu com as mãos dentro da sacola, era uma criança, não tinha equilíbrio. Saí bolando a escada, dei e parei quando eu desci as escadas já com a cabeça toda ensanguentada, quebrada. Simplesmente cheio caída no chão. Eu não sei quem era, mas um moço bem na hora passou e me viu, eu bebi jogada, caída. Depois de cair, começou a gritar: meu Deus, ela caiu, chama a ambulância, chama a ambulância. Aí eu fui pro hospital, aí eu levei ponto. Eu levei 7 pontos, quase. 7 ou foi 4, não sei. Eu levei, com bem dizer, bastante para uma criança. Mas eu já era cabeçuda, então foi de boa. Aí, depois de uma semana, eu tava brincando com a vizinha do segundo andar desse mesmo prédio. E eu fui pra escada brincar. Eu tropecei na escada e caí de novo, depois de uma semana com os pontos. Eu estourei os pontos. Fui pro hospital de novo fazer o quê? Costurar a minha testa. Aí ficou essa cicatriz feia. E outra, eu não sei o que eu tenho o que azar eu tenho com escada. Desde que eu nasci, porque a minha mãe conta que quando eu tinha uns 8 ou 9 meses, eu tava no Andajá, Andador, em Manaus se chama Andajá. Eu tava no Andajá, na nossa casinha, brincando com meu irmão mais velho. Aí a minha mãe tava na cozinha fazendo frango, a janta. E ela contou pra mim que a gente morava numa casa que era assim. Era casa, a porta da frente já era a escada que dava direto no portão pra rua. E assim, quando a minha mãe estava lá na cozinha, eu no andar já, eu fui para a porta. E nessa que eu fui para a porta com o andar já, eu caí. Mas antes de eu cair, o meu irmão mais velho, eu tinha uns 9 meses, ele tinha o quê? 2 aninhos e meio. Ele se segurou. Ele tentou me segurar o andar já. E quando ele foi para se segurar, eu caí. Como eu era bem uma bebê mais gordinha que ele, eu me joguei com o andajá e fui caindo. E ele se enroscou no andajá todo e foi caindo comigo também na escada. Que lindo, né? Aí quando a gente chegou lá no embaixo, no fim da escada, no chão, já o portão estava aberto, a gente caiu direto e ficou jogado na rua, acidentados. Bem na hora, depois de um minutinho só, a minha tia, que era de Itacoatiara, estava passeando em Manaus. Ela foi lá, quando ela ia entrando com o carro dela na garagem, ela viu eu e o meu irmão jogados na rua, machucados. Aí ela gritou para minha mãe: eu não acredito!
Quase que eu morro. Aí ela gritou: Eu não acredito, Edilane, que tu deixou essas crianças ficar brincando. Tu sabe que Curumim é o cão. Dito e feito, eu era o cão, eu era o próprio cão. Eu era uma criança que, como se diz na minha terra, tinha fogo no cu. E ai, ai. Mas eu era muito, mas era bom, eu acho. Quando eu comecei a ficar grande, claro, parou as quedas na escada, mas ralar o joelho eu ralava, eu já caí, quebrei a boca várias vezes. Eu já quebrei o queixo. Meu filho, eu só não quebrei o. Porque eu acho que isso ainda não dá. Mas assim, eu já só não quebrei o braço, graças a Deus. Mas é claro que eu já fiz muita lesaiada, já caí, escorreguei em muitos lugares. Já bati muito nos meus coleguinhas da escola, claro. E é isso, galera. Só para vocês não ficar sem vídeo e eu ficar sem conteúdo.